Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Então vá, vamos começar. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Marta Moitinho Oliveira, São José Almeida, Sofia Rodrigues. Eu sou a Sónia Sapaz e estou a conduzir o Poder Público desta semana. E que semana! Começou na segunda-feira com o Orçamento de Estado, com a entrega e, apesar de tudo, parece que já lá vai, sei lá, mais de um mês. Tantas foram as coisas que foram acontecendo. Tinha planeado começarmos esta conversa pelo orçamento, mas entretanto aconteceu esta noite passada, não é? Aconteceu o Conselho Nacional do PSD e foi uma animação. Rui Rio quis testar os conselheiros e percebeu o que pensavam sobre a hipótese de adiar as eleições internas. Estou a falar de eleições internas, ele queria que passassem a ser depois das votações do orçamento, mas aparentemente os conselheiros não acreditam muito que pode haver uma crise política e votaram contra. A Sofia esteve acordada enquanto durou a reunião e o que eu quero basicamente é que nos contes tudo, Sofia. A noite começou com o Rangel a apresentar a candidatura e acabou com o Rio a ser derrotado. Qual foi o clima? O que é que apuraste sobre o que se foi passando? O presidente do partido chegou bastante irritado com as críticas que lhe tinham sido feitas nos últimos dias e depois, na verdade, a proposta dele de adiamento das eleições foi chumbada por uma expressiva maioria. Foi bastante surpreendente, eu diria. Eu acho que até para a própria direção, a dimensão da derrota, porque era uma proposta dele, ele apelou ao bom senso do partido e, de facto, uma maioria de conselheiros disse que não. Isso pode ter clarificado a dimensão dos apoios que cada um pode ter, embora Rui Rio não tenha assumido ainda qualquer candidatura. Depois, outro facto também que marcou o Conselho Nacional foi Paulo Rangel assumir a sua candidatura. Já era esperado, nas últimas horas já se esperava, mas fez um discurso bastante duro para Rui Rio. Depois parece que outros conselheiros apoiantes de Paulo Rangel e apoiantes de peso também assumiram a sua posição no Conselho Nacional e, portanto, a leitura que se tira dali é que Rui Rio sai bastante fragilizado e aquela tese que circula já há algumas semanas, ou pelo menos nos últimos dias, de que afinal o presidente do partido pode não ser candidato a um novo mandato, ontem ficou ainda mais forte, porque o Conselho Nacional é um órgão em que a direção, Rui Rio tinha maioria no Conselho Nacional, no Congresso, desde o Congresso de 2020. Mas ele tinha favorável à direção do partido, porque representa, digamos, o aparelho do partido, não é? Em muitos casos. E neste caso, até para ele ter esta votação, esta derrota tão expressiva, percebeu-se que muitos dos seus apoiantes não votaram a favor da sua proposta, votaram contra. Sim, Sónia. O que eu queria dizer é que neste caso do Conselho Nacional do PSD, na lista do líder, dá-se o caso de tu teres uma espécie de um cavalo de Troia, porque tu tinhas o Rangel e os seus apoiantes dentro da lista do líder, portanto dava a ideia que era uma lista unânime e de lista da direção, mas na realidade dentro dos nomes da direção, no último congresso, ele tinha adotado algumas pessoas que eram próximas de Rangel. Isso agora provavelmente também se notou, não é? Também ficou mais evidente que ele tinha o inimigo dentro.
Sim, ficou bastante evidente. O Rui Rio não quis no final, 5 horas depois do Conselho Nacional, no final da reunião, não quis fazer comentários sobre as críticas de Paulo Rangel, nem sobre a candidatura, mas ficou evidente que as pessoas ligadas à direção, ou que ainda apoiam a direção, saíram de rosto muito fechado. E ao longo da noite foi-se percebendo isso, muitas se foram embora depois da votação e depois de Paulo Rangel ter anunciado a candidatura à liderança, foram-se embora e havia muitos rostos fechados, enquanto no lado dos críticos e dos apoiantes de Paulo Rangel havia muitos sorrisos, havia muitas palmadas nas costas, havia muita satisfação. Portanto, foi um clima um pouco estranho, misto, digamos assim. Rui Rio entrou muito duro, não é? A dizer que era um Sim, golpe o que queriam fazer ao partido, sim. já a dar a entender que o que saísse dali podia ser, sim, problemático. Marta, tu achas que este Conselho Nacional pode ser entendido como uma espécie de ensaio sobre o que pode acontecer nas próximas eleições internas? Ou seja, o facto de os conselheiros votarem contra a proposta do líder, o que não é muito comum, pode ser uma espécie de teste à sua popularidade? Sim, pode ser sempre, é preciso depois perceber como é que o que aconteceu ontem se traduz no momento da votação nas diretas. Mas o que eu acho também acontece ali é a sensação que dá é que aquilo aconteceria, se calhar, independentemente da alteração da proposta que Rui Rio fez e também, ou seja, a sensação que dá é que já havia algum descontentamento com o Rui Rio, que acaba por explodir, digamos assim, naquele momento e que acaba por aparecer também desencadeado por uma alteração súbita de Rui Rio relativamente à proposta da marcação das diretas, que Rui Rio alterou a sua proposta da marcação das diretas em 2 horas. Ele começa por anunciar aquilo que toda a gente esperava relativamente ao calendário eleitoral interno do PSD e depois, 2 horas depois, agarra na eventual crise orçamental que possa existir para se apoiar nela e mudar completamente a sua estratégia. Ao mesmo tempo que ele, na verdade, nesta questão da crise orçamental que entra para dentro do PSD, Rui Rio parece ser a pessoa que mais galopa em cima dela, que é uma coisa um bocado estranha, porque ao mesmo tempo que Rui Rio faz isto, temos nos bastidores a esquerda e o governo a negociar o Orçamento do Estado. É certo que ele agarrou num pretexto dado pelo Presidente da República, mas também é certo que o Presidente da República faz isto todos os anos, com mais nuance para aqui, mais nuance para ali, mas o Presidente da República tem sempre feito pressão no momento da aprovação do Orçamento do Estado, entre o momento em que ele é apresentado e o momento em que os partidos à esquerda se pronunciam definitivamente sobre o voto que vão ter na generalidade. E, portanto, eu acho que os conselheiros também não perceberam isso e isto acabou por desencadear um processo muito, se calhar, mais rápido ou até mais evidente de uma coisa que já vinha a crescer de alguma forma dentro do partido. O que há de curioso nisso é que a proposta que acabou por ser aprovada foi a proposta que o próprio líder tinha apresentado. Sim, Sim, e que mudou uma delas. 2 horas depois, exatamente. Ele apresentou duas datas alternativas, mas dizendo que preferia a de A de 4 dia 4. de E o dezembro. que é engraçado é que quando ele disse isso, a malta disse: dia 4, isto é de mau Começaram tom. a dizer é mau tom, é muito cedo, porque também, e isso E é um coincidia pormenor com a data da morte de Sá Carneiro, não é? Também de era Sá mau tom Carneiro. por causa disso. Sim. Também há aqui um outro pormenor, porque é que os apoiantes de Paulo Rangel não queriam esta data? Porque dava pouco tempo para para os militantes pagarem as cotas, só os militantes com cotas pagas é que podem votar. E, portanto, dava pouco tempo, no fundo, para Paulo Rangel se preparar. Ontem há aqui um pormenor interessante e que revela bem que Rui Rio de facto está em perda, é que as distritais juntaram-se e alteraram a data do pagamento de cotas. Portanto, prolongaram-na para permitir que o processo
para permitir que os militantes tenham mais tempo para Para pagar pagar. as cotas. Mas eu acho curioso isso, o facto de a proposta que foi apresentada, na realidade, ser uma que era do Rio, que o Rangel nem sequer queria assim tanto, Uhum. ou seja, os opositores nem sequer queriam assim tanto aquela data, mas juntaram-se só para ir contra o líder. E eu acho que isso também já significa alguma coisa, não é? Já Sim, tem bastante significado. E ele, à chegada, o teriam Paulo ido Rangel contra ele. distanciou-se destas questões do calendário, disse que estava confortável com qualquer calendário, a meu ver, já antecipando que iria ganhar em toda a linha, não é? Pois. Portanto, disse que estava confortável com qualquer proposta que fosse aprovada, qualquer proposta de data que fosse aprovada. Provável. Ó Sr. José, tu ainda acreditas que o Rio tem margem para ser candidato depois de ter acontecido esta derrota no Conselho Nacional? Sim, sim, tem, e muito provavelmente será, não é? Não é perfil de Rui Rio, neste momento, depois do que ele tem dito a seguir às autárquicas, todo o discurso dele sobre a mudança que o PSD conseguiu infligir nas tendências de voto, não é? Na inversão, e sobretudo depois de Lisboa, eu creio que ele irá ser candidato. Como penso também que ainda poderão aparecer outros candidatos. Eu admito que as diretas possam ter mais candidatos do que apenas um duelo Rio-Rangel. Vamos ver. Eu, por acaso, acho Penso que que ainda está tudo muito em aberto, penso eu, em relação a isso, e penso que Rio não vai deixar, não vai atirar a toalha ao chão. Não acredito que ele atire a toalha ao chão nesta fase, depois das autárquicas, do resultado que teve. eu então ponho a pergunta à Sofia de outra forma e se calhar torna uma pergunta mais difícil, que é, no caso de um dos dois, destes dois, Rio ou Rangel, não ir a votos, imagina que Rio não vai, porque Rangel já disse que ia, achas possível que Luís Montenegro, por exemplo, possa reaparecer? Não, Não era não acho. nele, não sei se era nele que a São José estava a pensar, mas achas possível? Eu creio que não era, mas o Montenegro acho que está completamente fora de causa neste O momento. Montenegro disse que não ia, não é? Disse Portanto, que não. agora seria Sim, difícil dar a Mas volta. seria deixou muito sempre em difícil. aberto a questão de ainda não sabemos quem são os candidatos, ainda nem sequer saber. Ele deixou Sim. sempre ali uma Mas é hipótese de difícil voltar porque, atrás. entretanto, os apoios dele inclinaram-se para Paulo Rangel, uns mais entusiásticos, outros menos, mas viram ali em Paulo Rangel também uma alternativa ao líder que eles consideram que não serve para o PSD e, portanto, muitos deles já viraram esse apoio para Paulo Rangel. Portanto, acho que ele neste momento não tem condições para voltar atrás. Talvez apareçam outros, como diz a São José, outros candidatos que tenham agora, que tenham menos, possam vir a ter menos expressão dentro do partido. E é óbvio que interessa a Rui Rio, se for candidato, que apareça mais um, porque mesmo que tenha pouca expressão, porque divide o eleitorado interno, não é? Os críticos, sobretudo, não é? Divide Sim, os divide os críticos. críticos e, portanto, interessa, se ele for de facto candidato, interessa-lhe que apareça mais um. Ó, Sr. José, eu acho que a este propósito também vale a pena trocar umas ideias sobre o futuro do CDS, que está a passar por um processo idêntico. E tu já tens uns anos disto para eu te poder fazer a pergunta da seguinte forma. O CDS já passou por uma crise de identidade como esta que está a viver atualmente? Primeiro, eu acho que a situação do CDS não é comparável com a do PSD. Precisamente porque esta crise no CDS tem características novas que não têm a ver com as anteriores crises. Para já porque a circunstância política é outra, não é? Neste momento há o Chega e a Iniciativa Liberal e a erosão do CDS, que já começou, houve uma vez uma grande erosão, não é? Aquela época do partido do táxi,
que começa com o Lucas Pires, que atravessa o cavaquismo e que é no final do cavaquismo começa a ser recuperado por Manuel Monteiro. Não havia mais concorrência. Neste momento, esta erosão eleitoral não é fruto de um fenómeno chamado de Cavaco Silva, é fruto de dois fenómenos eleitorais com representação e expressão parlamentar que mudam um pouco as circunstâncias. Depois eu penso que esta crise do CDS tem outro problema, que é a ausência de massa crítica que aquele partido tem hoje em dia. É evidente que eu não estou a dizer que as pessoas, os dirigentes do CDS, os quadros do CDS, não são uma elite, que não são preparados, não é nada disso. Agora, esses quadros do CDS, esta nova geração de dirigentes do CDS, nesta circunstância, parece ter perdido a massa crítica. Quem viu aquele Conselho Nacional, é evidente que no CDS sempre houve momentos de grande confronto, Conselhos Nacionais de grande confronto, congressos de grande confronto, como foi o último, como foram outros no passado. Sim. O famoso Congresso do Café, com o Manuel Monteiro em Coimbra sai porta fora do Congresso, por causa de um discurso do Paulo Portas a elogiar o Sá Carneiro, quando tinha acabado de entrar no partido como militante. O próprio Congresso em que o Manuel Monteiro é eleito, o Congresso do Altas, em 92, que também foi uma coisa... Os congressos do CDS são sempre muito Vivos. disputados e vivos. Aliás, o último congresso também o foi, tanto que quem era para ter sido eleito, entre quem entrou como líder era o João Almeida, e por causa de um discurso do Pires de Lima, o Rodrigues dos Santos acaba por ser eleito, não é? E o Pires de Lima foi apropado. Portanto, agora, o que eu acho que neste momento do CDS é grave é a circunstância política, portanto, ter concorrência direta, que está a comer no seu eleitorado e tem uma total ausência de projeto para o país. O CDS, com este atual líder, ainda não conseguiu apresentar um projeto para o país, ideias para o país, e também os opositores, os chamados herdeiros de Portas, ou viúvos de Portas e viúvas de Portas, também não o conseguiram fazer. E aí, pronto, é uma questão que é a minha opinião. Eu penso que parte da responsabilidade desta ausência de massa crítica no CDS é do próprio Paulo Portas, que foi líder anos demais. Ele Secou tudo. Não é secou, porque eles sabem pensar. Aí há pessoas com grande autonomia e com projeto, como Adolfo Mesquita Nunes, que tem um projeto, não é? Agora, e tem ideias. Agora, porquê é que de repente se retira Adolfo Mesquita Nunes? Porquê é que avança o Melo? O Nuno Melo? Tudo isto me parece estranho. Não consigo perceber, não me parece que Nuno Melo, só porque é mais radical no discurso, vá conseguir por isso estancar a hemorragia de votos para o Chega. Não sei, considero muito preocupante este momento do CDS, pior que todos os outros anteriores. Eu não digo que o CDS vá morrer, pode tornar-se irrelevante, sim, em termos mesmo parlamentares, ou seja, ainda ter uma representação mais diminuta nas legislativas, a não ser que vá coligado com o PSD, mas também aqui assim já não é uma coligação de dois partidos autónomos, parece mais uma salvação para um partido que não quer desaparecer do Parlamento. Mas eu aí acho que ainda é pior a emenda que o soneto, porque Pois. a próxima vez que forem eleições, enfim, Já pode nem ser dramático. votos tem qualquer dia, não é? Mas sabes que eu há já 2 anos, na sequência das legislativas de 2019, eu escrevi um comentário a perguntar porque é que não havia a fusão natural entre o PSD e o PSD e o CDS, que historicamente teve para acontecer em 3 momentos. Na AD era o que iria conduzir, a não ser que foi travada pela morte de Sá Carneiro e Amar da Costa, que mudou o perfil da AD. Depois, quando Lucas Pires deu o grito do Ipiranga e recusou os lugares que Cavaco Silva lhe ofereceu nas legislativas
creio que foi logo desde 97, e depois que seria o caminho natural que aconteceria com a PAF, não é? Com o Portugal à frente, com Passos Coelho e Paulo Portas, aquilo acabar por se unir permanentemente num novo partido, ou numa coligação tipo a CDU alemã, não é? Que tem vários partidos dentro, pronto. Mas neste momento o CDS já está demasiado debilitado eleitoralmente para poder também negociar uma posição forte dentro de uma coligação com o PSD. Eu acho mesmo que nas últimas autárquicas Rui Rio foi muito generoso com o CDS. Bom, vamos passar ao orçamento, que nós já nos estamos a demorar, a deter um bocadinho na crise da direita, que Desculpa. ainda vai demorar um Começa a falar bocadinho de de tempo CDS, depois não me calo. para se resolver. Vamos ao orçamento. Nós começamos a semana a fazer uma noitada na redação à espera do documento praticamente até ao último minuto, que já vem sendo uma tradição de ano para ano. No dia seguinte continuámos a olhar para ele, a ouvir reações, percebemos que Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado porque ninguém está disposto a votar a favor do orçamento, mas será mesmo assim? É uma dúvida que me assalta. Marta, o que é que te diz o teu radar sobre uma possível crise política de que tanto se fala? Achas que é um perigo real ou é apenas fruto deste teatro do orçamento, digamos assim? Eu acho que é isso, acho que é fruto da época, que é um bocadinho aquilo que costuma acontecer sempre a seguir ao orçamento e que os partidos normalmente não abrem logo o jogo sobre os partidos que estão mais colocados para poderem dar a mão ao governo, não abrem logo o jogo sobre o que vão fazer relativamente à votação na Generalidade, que é a primeira votação que acontece no Parlamento, é o primeiro teste político ao documento. O que me parece que desta vez talvez esteja a mostrar um ensaio de crise política diferente das outras vezes é que nós já temos a experiência de cada um dos partidos que apoia habitualmente o governo ter votado contra uma das vezes, alternadamente, e isso, portanto, pode-nos remeter para a possibilidade de um deles acabar por votar outra vez contra. E isso põe as expectativas relativamente à votação num patamar mais elevado. Além disso, nós temos um orçamento que os próprios números do orçamento fazem com que a crise possa ser maior, porque a partir do momento em que o governo tem mais para dar e tem condições para o fazer, quem tem que exigir também tem que exigir mais. Portanto, uma coisa leva à outra. Uma coisa que pode ser boa por um lado, que é ter uma taxa de crescimento do PIB maior e ter um pacote de fundos que vem da Europa à nossa disposição e sem ter que os devolver, aumenta a pressão para que quem está do outro lado peça mais. E, portanto, eu acho que acaba por o próprio orçamento dar origem a que haja mais exigências e um clima mais tenso durante as negociações. Mas achas que realmente o Presidente está mais preocupado este ano ou... Eu acho que ele está preocupado. Acho que a preocupação dele é sempre a mesma. Ele é como se houvesse a apresentação do orçamento e aquilo é uma espécie de gatilho para ele começar a pressionar para que o mais cedo possível haja uma resposta em relação ao que vai acontecer ao orçamento. Acho que os argumentos dele este ano são talvez um bocado mais detalhados. Tem um argumento novo que é a questão de o que é que acontece aos fundos europeus se o orçamento é chumbado e que não havia nos anos anteriores, porque este ano há um pacote extra de dinheiro. Mas não me parece que seja diferente, na verdade. Acho só que ele pôs mais pressão no assunto. Uhum. Desde 2015 só houve uma vez que o Bloco votou contra o orçamento na generalidade. Estou a falar na generalidade. Foi o ano passado. O PCP nunca votou contra nesta fase. São José, achas que o governo está mesmo empenhado em dar alguma coisa a estes antigos parceiros? Sim, eu creio que sim, porque este é o último orçamento decisivo para António Costa. O próximo já não é tão relevante, porque se o próximo não passar, há uma antecipação de eleições, mas é uma antecipação em meses, não é? As eleições seriam em janeiro ou fevereiro, e em vez de serem em outubro, portanto, este é decisivo. E é decisivo precisamente porque é o lançamento do PRR,
Há muita coisa em jogo e, portanto, eu penso que o Primeiro-Ministro tem mostrado esse empenho, não só nas palavras como nos atos. É evidente que os parceiros estão a pedir mais e vão pedir mais. Quando chegarmos mesmo à negociação de matérias orçamentais, eu não acredito que o aumento para a função pública seja só 0,9, o aumento geral. Não acredito que o aumento das pensões fique como está. Portanto, creio que há mesmo ao nível de apoios e de construção de infraestruturas, haverá exigências do PC, sobretudo, como já houve no último orçamento, que vão passar, mas penso que o Primeiro-Ministro tem dado sinais claros que quer mesmo negociar e quer mesmo conseguir o orçamento aprovado, porque esta semana sabe-se que ele, na próxima semana, há pelo menos 3 questões importantes para o PC e também para o BE, em que ele está a resolver antes da semana, ou seja, vai resolver para a semana na concertação social, vai deixar cair a caducidade dos contratos coletivos, que é uma coisa que não irá agradar aos patrões, mas que é uma exigência do PCP há anos, associada às negociações do Orçamento de Estado. Vai também aprovar em Conselho de Ministros o diploma sobre o trabalho digno e a dignificação do trabalho, que tem sido preparada há meses pela Ministra do Trabalho e que ele falou também no próprio Congresso sobre essa questão, e a questão da exclusividade dos médicos, que tem sido um cavalo de batalha do BE, esse sim, claramente, em termos públicos, muito defendido pelo BE. Que agora se chama de dedicação plena. Que vai estar em Conselho de Ministros para ser aprovado, pelo menos numa versão preliminar, para a semana também. E António Costa fez questão ontem de anunciar estas medidas, não é? Portanto, ele está de facto avançar em matérias que até hoje eram pedidas e ele em anteriores anos nunca se deu e que agora está a dá-las todas. Portanto, ele está mesmo a querer conseguir aprovar o orçamento. Certo. Sofia, e neste cenário todo, imaginando que a esquerda era mesmo inflexível, tu achas que o Rio teria alguma margem para se abster e viabilizar o documento? Não, acho que não. Ele tem sido questionado sobre isso nos últimos dias e mantém a posição, diria até dos últimos 2 anos, desde que António Costa disse numa entrevista, creio que no verão de 2020, que se algum dia o governo depender do PSD para aprovar um orçamento de Estado, nesse dia cai. E desde essa altura que a direção do PSD e Rui Rio têm, portanto, remetido à aprovação do orçamento para um entendimento à esquerda. Portanto, eu penso que ele não teria margem para se abster. Bom, e nem o partido. E nem resolvia coisíssima nenhuma, porque é verdade o que tu disseste, o António Costa disse que preferia demitir-se a ficar nas mãos do PSD. Sim, exatamente. Mesmo a terminar, cada uma de nós vai escolher um número, uma imagem, uma frase, um momento, o que quiser. Não sei o que escolheram vocês para registar o público e notório desta semana. Eu posso começar porque acho que tem a ver com esta questão do orçamento e acho que foi uma coisa que não foi noticiada. Ontem, à tarde, no Parlamento, o Primeiro-Ministro apareceu de repente nos corredores, com um ar descontraído, creio que terá ido almoçar por ali perto e atravessou, portanto, o Parlamento para ir para a residência oficial. Mas surpreendeu... Ele esteve na reunião com os socialistas. E depois foi almoçar. E, portanto, mas surpreendeu a quem estava ali. Fica a imagem, não havia ali nenhum fotógrafo
por perto, sim, mas a passou rever. ali nos corredores, passou à porta dos gabinetes do PS, cumprimentou a líder da bancada parlamentar, passeava-se sorrindo. Ao contrário de Rio, que não foi à reunião da bancada, não é? Exatamente. Foi para fazer o contraste. Portanto, fica essa imagem no momento em que há tanta tensão sobre o orçamento, acho que fica esta imagem para contrastar com este Clima. ambiente mais pesado. São José, e o teu, qual é? O meu tem a ver com uma declaração que a Ministra da Saúde, Marta Temido, fez quarta-feira no Porto, ao apresentar o orçamento para a saúde aos militantes do PS. E disse ela então, segundo a nossa colega Alexandra Campos, que escreve no Público, o Governo está a tentar fazer avançar os hospitais do Alentejo, Sintra, Seixal e Lisboa Oriental. Em relação a isto, há uma coisa que para mim é uma perplexidade, mas é uma perplexidade com que eu vivo há anos, há mais de uma década, que é porque é que ainda não está construído e porque é que se usa a expressão tentar fazer avançar a construção do Hospital Oriental de Lisboa, que vai substituir um conjunto de hospitais que estão decrépitos em instalações e edifícios antigos que não têm nenhumas condições, como o Hospital de São José, dos Capuz, Correio Cabral, a Estefânia. Portanto, vai juntar, há terrenos atribuídos há mais de 10 anos para a construção do hospital, uns terrenos militares ali na zona de Marvila, creio. Na Câmara Municipal já foram aprovados projetos e reaprovados para a construção do hospital, e porque a carga de água é com uma necessidade destes em Lisboa, não avança. Quando vemos construir hospitais privados, é evidente que não é o Estado que os constrói, mas multiplicam-se os hospitais privados e o Estado não tem capacidade de construir um hospital que vai resolver o problema de 4 ou 5 hospitais decrépitos que servem quase toda a Lisboa. Tem terrenos, tem projetos e ainda usa a expressão tentar fazer avançar. Isto para mim é um mistério. Muito bem, Marta, tens um? Tenho um número, que eu já falei dele, é o número mágico do crescimento do PIB, porque pronto, lá está, é a relação dos números com a política e é só por causa de se prever uma taxa de crescimento na ordem dos 5,5% e que é uma revisão em alta face aos 4,9% que o Governo previa em abril, que é possível não só aos parceiros reivindicar questões que algumas delas não têm impacto orçamental, mas outras têm, e também ao Governo poder ir a jogo nas negociações e poder ter alguma margem para oferecer aos parceiros de esquerda. E é isso. Muito bem, o meu também é um número, ou podem ser vários até, e tem a ver com um caso pouco político, mas que muito me indigna, para ser sincera. Das 124 obras penhoradas, ou há outro termo, mas arrestadas a João Rendeiro, no âmbito do processo do BPN, 15 desapareceram e 3 foram aparentemente falsificadas. Não é só o paradeiro de João Rendeiro que é desconhecido, agora também não se sabe o paradeiro de 15 obras de arte. Enfim, os banqueiros deste país nunca param de surpreender. Falamos mais para a semana, não é? Até lá. Sim, até lá. Sim, até lá. Adeus, até lá. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.